Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para o meu irmão, minha irmã. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, dê joinha, ative o sininho para o YouTube notificar quando postar vídeo novo. Eu quero trazer aqui uma grande palavra aqui falada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele conta aqui essa parábola, lá no livro de Lucas, capítulo 15, começando ali no versículo 11, quando ele disse que um certo homem tinha 2 filhos, versículo 11, e o mais moço dele disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por ele a herança. Versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidade. O Senhor Jesus contando essa parábola, e foi e achegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o enviou para o campo apacentar porco. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção a isso. Um filho, ele não era bastado, não era empregado, não era escravo, ele era filho. Mas por que aconteceu isso na vida desse jovem? Fique nesse vídeo até o final. Esse jovem morava na casa do seu pai, ele tinha tudo, não faltava nada. Mas aquele jovem, ele desejava algo mais. Ele não vivia tão satisfeito porque ele era atraído pelas folhas coloridas do mundo, e mesmo prova aqui que ele estava ali no reino do seu pai, pelo que o pai lhe dava. Nessa situação, muitas pessoas já passaram pelo reino. Eles vão ao reino porque estão esperando receber alguma coisa do reino. Uns é um casamento, outro é o transporte, outro é então uma cura, mas a maioria, quando recebe, eles caem fora. Então ninguém pode perseverar dentro do reino do seu pai se verdadeiramente não tiver ele por causa do pai. Então muitas pessoas, eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Então aquele jovem, ele vivia ali na casa do seu pai, no bem bom ali, mas ele almejava as coisas do seu pai. O primeiro pecado para aquele jovem que Jesus contando que ele era filho, aqui está falando do pai que é Deus e dos filhos dele. Veja que quando ele saiu fora, ele já tinha pecado, porque ele pecou quando ele desejou a herança do pai, a herança dele, o que o pai tinha. Não existe herança quando alguém está vivo, não. Por isso que Jesus teve que morrer e ressuscitar para outorgar a maior herança nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a maior herança ele deixou, porque não pode ter herança com alguém vivo. Então por isso que o próprio Jesus teve que morrer. Então esse jovem, ele pecou no dia que ele desejou o que o pai possuía. Mas o seu pai, ali muito amoroso, pegou, deu a metade que pertencia a ele. Mas em poucos dias ali ele caiu fora. Ele pegou e seguiu viagem, e ele foi para longe. E ali ele foi, gastou tudo que ele tinha com farra, vivendo dissolutamente, vivendo sem ordem, uma desordem, porque tem pessoas que é assim, eles não conseguem viver embaixo de uma ordem, de maneira alguma. Aí ali agora, aquele jovem foi passar necessidade, o texto diz que ele ficou sem nada. Você sabe por quê?
porque no campo do inimigo é assim. O inimigo, ele tira de você, mas ele não reabastece. Por isso que não tem uma pessoa que entre nessa, que não fique sem nada. Quantas pessoas famosas você vê hoje aí na sarjeta, estão sem nada, porque o inimigo, ele é assim, ele tira e não reabastece não, ele é mentiroso, ele só faz ali aquela fantasia. E outra coisa, o jugo dele é pesado, o preço dele é alto, que ninguém pode pagar, nada ele dá de graça, é uma troca, ou seja, você patrocina o mundo dele, ele ali faz com que você seja até famoso ou famosa, mas depois, quando você não pode patrocinar mais o que ele deseja, ele lhe toca para fazer uma coisa, você não pode, financeiramente, ele lhe abandona e o jugo dele é pesado. O de Jesus é suave, mas muitos preferem o jugo do inimigo do que o de Jesus. Então esse jovem, ele começou a passar necessidade. Ele estava sem nada. Aí ele chegou a um homem, a um empregador que enviava, e chegou lá, falou muito para esse homem: eu preciso de um emprego, eu quero trabalhar. Esse homem mandou ele, sabe para onde? Cuidar de porcos. É uma das coisas que os judeus jamais poderiam fazer. Então veja que como filho, agora ele vai para um campo cuidar de porcos, sofrer, ali todo sujo das fezes lá, trabalhando. Ele comia a mesma comida dos porcos, mas quando o texto diz que ele desejava encher o seu estômago e ninguém dava, porque ele só poderia comer a migalha. Mesmo sendo a comida dos porcos, mas ele não tinha direito de encher o seu estômago, era só a migalha. Quantas pessoas hoje estão nessa situação? Saíram da vida farta, da casa do Pai, para viver uma vida dessa, porque a Bíblia diz que o homem, quando volta atrás, ele é comparado como uma porca que voltou a se lamear lá naquele barreiro de lama, como um cão que voltou para engolir o seu próprio vomito. Então veja que ele está aqui, abandonado nas terras estranhas, e ali ele começa a sofrer, mas diz o texto aqui no versículo 17, e tornando em si disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha, ele caiu em si, porque quando um filho vem abandonar a casa do pai para ir para o mundão, ele não está normal. Ele não está normal não, porque ele está dominado por uma força que faz com que ele faça aquilo. Ele parece que estava dormente sim. Então quando o filho sai, abandona a casa do pai, ele não está normal. Mas ele caiu em si, disse: os trabalhadores do meu pai, eles não passam fome como eu estou passando. Ele come bem. Versículo 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Preste atenção a isso aqui. Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo de número 9. Veja aqui que esse homem, ele disse aqui: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, então direi: pai, pequei. Então lá em João, 1 João 9, fala que aquele que confessar, então, ele veio confessar o seu pecado. Ele não colocou a culpa em ninguém. Ele colocou nele mesmo uma coisa que Deus se maravilha. É quando o filho faz o que ele fez, mas ele volta. Não veio culpando ninguém, veio culpando ele. Disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra todo mundo perante ti. Não sou mais digno de ser chamado
de teu filho. Aí, olha, ele já vinha com uma pregação formulária. Eu vou chegar lá, vou dizer a ele, só que ninguém pode mudar Deus, ninguém pode mudar o que está determinado. Maravilhoso disso é que ele nem queria mais ser reconhecido como filho, ele só queria voltar para a casa do pai e ali ter alimento. Veja que muitos estão afastados da casa do pai, e você vai lá, adula, você vai lá, peleja, e ainda diz que você é errado. Não, aqui ninguém foi adular ele, ninguém foi chamar. O primeiro passo para quem quer mudar de vida é cair em si, ver a besteira que fez, voltar, se reconciliar, pedir perdão, não culpar ninguém. Aí sim, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus que está escrito na Bíblia. Então ele disse, não sou digno mais de ser teu filho. Mas aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correu, lançou-se ao pescoço e beijou. Preste atenção a isso. Ele formulou a pregação, mas ele tomou uma decisão e foi. Muitos vivem dizendo, eu vou voltar, eu quero voltar, eu quero isso, mas não tomam uma decisão. Quando pensar que não, você parte e aí depois estará sem jeito. Então a hora é essa. Então o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ainda insistiu querendo a mesma coisa. Mas o versículo 22, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vestir. Glória a Deus, a graça. A graça de Deus é a melhor roupa na tua vida. É a graça de Deus para te vestir. Louvado seja Deus. A melhor roupa trazei, a graça de Deus. Aí ele vai e diz aqui, olha, e ponde anel no dedo. Louvado seja o nome do Senhor. Anel no dedo, o anel da nova aliança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E alparga nos pés. Então Deus o revestiu ele da roupa da graça, do manto da justiça, do sapato do evangelho. Agora diz, vamos festejar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, tem cuidado sim. Mas se tu já fez, se tu caiu, volta, te reconcilia, que o Pai te reveste de novo da graça, te reveste do manto da justiça, tu serás justificado, te calçará com o sapato do evangelho da paz, e tu terás uma nova caminhada, para pisar nesses lixeiros, nesses predigui, ou seja, estás ferido desse jeito, ferida, porque estás andando descalço, mas o Pai te vestirá de novo e fará uma grande festa, porque a festa é no céu, quando um pecador se arrepende. Então volta para o Pai, fique com esta palavra e compartilha com as outras pessoas, porque na casa do Pai ainda é o melhor lugar para nós estar e para nós criar nossos filhos. E muito obrigado no nome de Jesus. Amém.